Olá, lembranças da minha avó. Bom, eu separei esse vídeo, né? Senti o desejo de compartilhar um pouquinho sobre a história da minha avó. Antes, eu gostaria de ler um texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Legal isso porque o apóstolo Paulo está dizendo que a fé que o Timóteo, né, tinha, ele herdou da sua mãe e também da sua avó. Né? Bom, quem foi minha avó? Minha avó, Maria Francisca, ela nordestina, teve uma vida bem difícil, casada com João Rodolfo, né? Recebi o meu nome por conta do meu avô. Não o conheci, né? Ele veio a falecer antes mesmo de eu nascer. Dizia minha mãe que ele era uma pessoa bem dura, bem rígida, né? De uma cultura bem diferente, né? Lá do interior, do sertão, trabalhava na feira, né? Saía de casa ainda tudo escuro para trabalhar. Minha mãe falava de muitas frases que ele usava, né? E até hoje eu lembro dessas frases. E, enfim, mas era uma pessoa, né, que tinha uma certa brutalidade, né, não gostava muito de negro, na época, né, as concepções eram bem diferentes, mas minha mãe acabou se casando com um, né, então, mas ok, né, eles moravam na casa de trás, meus pais moravam na casa da frente, aqui no caso no Rio de Janeiro já, né, depois que meus pais se casaram, nosso tio deu essa casa pra gente, e a minha avó, né? Minha avó teve uma vida bem difícil lá, como eu falei, né? E um episódio específico, né? Interessante que ela viveu, né, ainda muito nova, que sempre quando tinha algum problema, né? Lá em casa, né? O pessoal falava assim: isso só não é pior do que a fome de 32. Isso só não é pior do que a fome de 32. Então um dia eu fui pesquisar, né? O que seria essa fome de 32? E aí, em 1932, ocorreu uma grande seca no Brasil. O Nordeste foi muito impactado, né? E se você jogar aí na internet, você vai ver coisas terríveis, né? Minha avó viveu nesse período, sofreu bastante, né? Enfim, depois ela se casou com meu avô, né? Eles tiveram muitos filhos, alguns, né, faleceram. Na época a taxa de infanticídio era muito grande, né? As pessoas, né, tinham muitos filhos, né, para mais de 10, 15, enfim. No caso da minha avó, né, dos que permaneceram vivos, né, até a fase adulta, se eu não me engano, foram 9, né, todas meninas, só um rapaz, e esse filho, né, minha avó amava muito. E, bom, basicamente isso, né, quando meu tio, né, trouxe, né, os meus avós, né, minha mãe para cá para o Rio de Janeiro, né, com certeza para minha avó foi um grande alívio, né, ter a sua casinha num lugar, né, melhor, né, não morar mais naquelas casas, né, como eram de antigamente, lá no sertão, de barro, e tudo mais, como é até hoje, né, em alguns locais do Nordeste, infelizmente, né, e não somente, né, essa questão, né, do alívio físico, né, com certeza minha avó encontrou aqui no Rio de Janeiro, né, o refrigério espiritual, porque ela se entregou a Jesus, não somente ela, né, mas praticamente a família toda, e com certeza isso foi, né, uma alegria para os seus dias. Né? Bom, a minha avó, né, ela lá não tinha muitas condições, né, para dar para os seus filhos, minha mãe mesmo lá no Nordeste, né, nem teve brinquedos, os brinquedos que ela tinha eram produzidos, né, por eles mesmos, né, bonecos de pano, de alguma coisa remendada, na casca de alguma coisa, enfim. Mas, né, minha avó, né, ela teve essa oportunidade de viver, né, uma boa parte da sua velhice, né, aqui com a gente. Né.
E lembro de algumas coisas, né? Eu lembro que a gente tinha uma tartaruga, minha avó não gost... minha mãe dizia que minha avó não gostava muito da tartaruga, até chutava ela, né? Lembro que minha mãe saía para trabalhar às vezes, ela me deixava com a minha avó, e eu não tenho muitas boas lembranças disso porque eu não gostava da comida da minha avó, né? A comida da minha mãe sempre foi maravilhosa, né? E tenho, né, umas lembranças ruins assim de comer na casa da minha avó. Lembro dos móveis da casa da minha avó, do rádio, né, grandão de madeira na época, né? TV, preto e branco, enfim, essas coisas que depois ela foi, né, ganhando e tudo mais. Da casa de telha, né, que a gente morava, tanto que a gente descascava laranja e jogava no teto brincando, ficava a casca de laranja pendurada no teto da casa, né? Enfim, coisas desse tipo, né? A minha avó, né, amava o meu irmão, né? Uma lembrança muito legal também. Quando meu irmão chorava, né, ela vinha correndo. E, gente, parece que eu ouço a voz da minha avó chamando meu irmão, né, até hoje, quando eu lembro, né? E sobre a questão da fé, né, o texto que eu li no começo, foi interessante porque onde minha avó morava, né, lá no interior do Nordeste, minha mãe dizia que se chegasse algum protestante, algum evangélico, o rigor, né, era tão grande que eles até apedrejavam, expulsavam a pessoa. É uma loucura total, né? Mas, né, aqui ela encontrou a paz do Senhor. E falando nisso, né, eu tenho muitas recordações positivas porque minha avó me chamava, ela não sabia ler nem escrever, então quando eu aprendi a escrever, né, ela me chamava para escrever os pedidos de oração. E, gente, ela não ditava, ela simplesmente orava na minha frente. Ela começava a falar, 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 e o que dava para eu escrevia. E eu lembro que, se duvidar até hoje, eu sei o nome completo de todos os meus tios e primos por conta dela, porque ela fazia questão de falar nome por nome e apresentar, né, os pedidos para cada um, com certeza, né, ela foi uma intercessora da família. Bom, além disso, né, uma coisa que sobre a sua fé que me marcou positivamente foi que até o fim da sua vida, até quando ela pôde, ela era uma assídua frequentadora dos cultos. A gente morava, de certa forma, distante de onde a gente congregava na época, e mesmo assim ela ia, pequenininha, aquele vestidinho, cheirinho particular de vovô, e magrinha, às vezes caía no meio do caminho, né, tropeçava, mas ela foi muito perseverante. Meu Deus. A gente não tem noção de quanto as nossas atitudes marcam a vida de outras pessoas, né? Mesmo que a gente vá embora, mas o exemplo que a pessoa deu, as palavras que ela falou, ficam registradas na memória de muitas pessoas, né? Eu sou um deles. Eu lembro que minha avó contava uma historinha do nascimento de Jesus, que era mais ou menos assim. A ovelha chegava, Jesus nasceu, Jesus nasceu. E a vaca dizia, adonde, adonde? E a cabra, né, vinha, né, em Belém, 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 Belém. Bom, falando de datas comemorativas, né, eu lembro que várias vezes, né, a gente se reunia no restaurante que meu tio era sócio, né, a família toda, muita gente, os tios todos, os primos, enfim. E depois, durante alguns anos, isso não aconteceu mais. E eu lembro da minha avó, né, no quartinho dela, triste, né, com saudades do seu filho, né, o único filho homem dela. E, enfim. Então, talvez por isso eu não tenha muita. Nunca fui muito de gostar, né, de certas datas comemorativas. Mas eu lembro que, numa época, eu tenho quase certeza que foi Dia das Mães, a gente estava num culto e o meu tio chegou com a minha prima. E nessa congregação que a gente frequentava,
os pastores não admitiam barulho, movimentação durante o culto, né? Havia uma reverência muito grande, né? Havia um respeito, né, ao ato do culto, né, muito grande. Acredito que seja assim lá até hoje. Mas naquele dia o pastor parou o culto, né? E ele elogiou meu tio, assim, foi um momento muito positivo, né? Com certeza minha avó ficou hiper feliz. Se eu não me engano, ele chegou com um buquê de flores muito grande, né? Entregando para ela, foi muito legal, né? Marcou. Enfim, são detalhes que a gente acaba de alguma forma, né? Guardando e até praticando. Depois a gente nem sabe por que a gente fazia certas coisas, né? Mas muitas coisas são da nossa infância, né? Muitas coisas que a gente viveu na infância, de bom ou de ruim. Bom, a minha avó, infelizmente, né, ficou um tempo doentinha, internada. Eu lembro que minha mãe reclamava muito das circunstâncias, né, do hospital e da forma com que ela era tratada lá, né? A minha mãe, né, ficava muito chateada, enfim, discutia lá para tentar proporcionar, né, condições melhores, mas teve uma vez que minha mãe me chamou para ir junto, né, para fazer uma visita à minha avó. Talvez minha mãe já sabia que minha avó ia partir e, né, seria uma despedida, né? E eu disse que não queria ir. Com certeza hoje me arrependo, né? Me arrependi depois, né? Porque seria a minha despedida dela, né? Infelizmente a gente não teve esse momento. Mas quando a gente recebeu a notícia, eu lembro que eu fui ao banheiro, tentei segurar para não chorar alto. E na época eu já estava congregando na Igreja Batista e a gente estava se preparando para um evento, para um congresso, a gente estava ensaiando. E eu lembro que no final desse ensaio eu chorei muito lá na frente de todo mundo. Eu não queria chorar na frente de casa, acabei chorando na frente de um monte de gente. E lembro do velório, do cemitério do Caju, do sepultamento, de alguns momentos. Enfim, é uma história, né? Hoje ela não está mais entre nós, descansa. Tenho a certeza que vamos nos encontrar em breve, mas a nossa passagem aqui na Terra não é vão, né? Temos construído uma história, e uma história que não é só nossa, é uma história que entrelaça na vida de muitas pessoas. Então, como eu disse, tudo que a gente faz e fala de alguma forma impacta a vida de muitas pessoas. E quem sabe, né? Você que está ouvindo aqui hoje, talvez não tenha ligação nenhuma com a minha história de vida, né? Familiar, e talvez nunca viu, conheceu minha avó, mas fica a reflexão, né? Sobre o quanto as nossas decisões podem influenciar as próximas gerações. Né? Que a história que a gente está construindo não é só para nós, não é só para o aqui e o agora. Então, as nossas escolhas hoje, elas podem impactar a eternidade, né? De geração em geração. Então, escolha coisas boas, escolha a fé em Cristo Jesus e persevera, vá até o fim. Não desanime por conta das circunstâncias. As doenças, as enfermidades, as decepções, o abandono, enfim, muitas coisas ruins podem acontecer, faz parte dessa vida, né? Nós vivemos num mundo mau, injusto, mas temos a certeza de um Deus que separou um plano para nós, para aqueles que o amam, para aqueles que querem e vivem para Ele. É bom que você possa fazer a boa escolha, né? Escolher a melhor parte, porque dessa nada, ninguém poderá tirar. Deus abençoe, até a próxima.